Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho, último dia do mês e com frente fria em grande parte do país. A gente vai mostrar nessa edição que vai ter alta na conta de luz. A Rússia vive uma nova explosão de casos de Covid. O Brasil deve chegar hoje a 100 milhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid. No mundo todo já são mais de 3 bilhões. O relator da CPI da pandemia na Assembleia Legislativa do Amazonas foi ouvido ontem pela CPI da pandemia do Senado. Hoje, 60 requerimentos de quebras de sigilo e convocações estão na pauta. Entre eles, o pedido para ouvir o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Além disso, a CPI da pandemia deverá ter mais tempo para concluir os trabalhos. O pedido recebeu o apoio necessário e agora falta a leitura em plenário, o que deve ser feito hoje pelo presidente Rodrigo Pacheco. Pelo menos 32 senadores apoiaram o pedido para prorrogar o prazo para apresentação e votação do relatório da CPI da pandemia. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, disse que mesmo com autorização para ultrapassar a data de 7 de agosto, o relatório deve ser apresentado antes. Não há uma ampliação de prazo apenas. O que é que há? O que é que há um aumento grande de indícios, de crimes, né? Até mais graves do que os crimes do próprio negacionismo. E aí nós precisamos de mais algum tempo. A prorrogação será por 90 dias, mas a expectativa que nós temos é que não tenhamos que gastar esse tempo todo e possamos dar esses esclarecimentos ainda dentro do prazo. Nós vamos nos esforçar para isso. Nesta terça-feira, a CPI da pandemia ouviu o deputado estadual Fausto Júnior. O deputado amazonense foi relator da CPI da pandemia feita na Assembleia Legislativa do Estado. Por isso, foi convocado a falar à CPI sobre as conclusões da investigação. O deputado disse que o relatório da CPI foi apresentado antes da crise da falta de oxigênio, mas que o documento serviu como base para 3 operações da Polícia Federal. Fausto disse ainda que a CPI detectou 17 crimes praticados durante a calamidade no Amazonas, entre eles peculato e fraudes. 50 pedidos de indiciamento foram feitos. O deputado afirmou que o atual governador do estado, Wilson Lima, não foi indiciado, mas que todos os governadores investigados deveriam ser, inclusive o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, que foi governador do estado de 2010 a 2014. Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. O senhor propôs o indiciamento do governador? Propus e não foi aceito. O relatório é votado. Foi construído através de todas as mãos. O certo era para ser indiciado, inclusive, o governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde. Inclusive, o governador Omar Aziz. Não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação. Peraí. Só um minutinho. O senhor pode me indiciar 50 vezes. Até porque nós não indiciamos, nós pedimos indiciamento. Quem indicia são os órgãos de controle. É importante o senhor pediu o indiciamento, então? É uma pergunta específica. O senhor pediu ou não pediu? Ou não? Não pedi. Em seguida, o líder do governo no Senado pediu a palavra para criticar a notícia-crime protocolada por 3 senadores contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A notícia-crime, ora em análise, não detém aptidão mínima nem justa causa idônea para o seu devido prosseguimento, uma vez que foi realizada uma avaliação cautelosa e criteriosa do secretário executivo Elcio Franco acerca da denúncia de irregularidade contratual apresentada pelo parlamentar Luiz Miranda. Randolfo Rodrigues explicou que a notícia-crime é uma iniciativa de 3 senadores fora do contexto da CPI da pandemia e afirmou que não há esse debate na comissão. Os senadores têm na pauta 60 requerimentos de quebras de sigilo e convocações. Destaque para o pedido que requer a presença do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Para o senador Alessandro Vieira, autor do requerimento, é fundamental ouvir o líder do governo sobre as acusações feitas pelo deputado Luiz Miranda de que houve fraude na negociação da vacina Covaxin. Nesta quarta-feira, os senadores também ouvirão o empresário Carlos Wizard. O depoimento do empresário foi marcado para essa data com consentimento da defesa de Wizard após o empresário não aparecer na primeira reunião. A CPI da pandemia chegou a pedir condução coercitiva de Wizard. A reunião está marcada para começar às 9 da manhã desta quarta-feira.
E depois de o contrato da Covaxin se tornar alvo da CPI da Covid no Senado, em razão dos depoimentos dos irmãos Miranda, que denunciaram uma suposta pressão para acelerar a compra da vacina, ontem os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, anunciaram a suspensão do contrato de compra do imunizante. Rosário afirmou que o contrato permanecerá suspenso enquanto uma auditoria for realizada para revisar todo o processo de compra da vacina para identificar eventuais irregularidades. Mais de 3 bilhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o mundo. As informações são de um balanço da agência France Press com base em dados oficiais dos países. O planeta demorou 20 semanas para alcançar a marca de 1 bilhão de doses e 6 semanas para 2 bilhões. A última barreira foi superada em menos de 4 semanas, o que demonstra a aceleração das campanhas de vacinação. Quase 40% das doses foram administradas na China. Índia e Estados Unidos completam o pódio ocupado justamente pelos 3 países mais populosos do mundo. Levando em consideração a população entre os países com mais de 1 milhão de habitantes, os destaques são os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Israel. Nos 3 casos, mais de 60% da população está completamente vacinada. No Brasil, a média é de 46 doses administradas para cada 100 habitantes, ficando à frente do México, Colômbia e Peru. Os países grandes da União Europeia, como Alemanha, França, Itália e Espanha, têm quase 1/3 de suas populações completamente imunizadas. Apesar da polêmica que provocou, a vacina da AstraZeneca é a mais distribuída e aplicada no mundo, em quase 80% dos territórios. Depois de 2 meses no azul, as contas públicas fecharam no vermelho. Em maio, o governo gastou 21 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Mesmo assim, foi o melhor resultado dos últimos 2 anos. No acumulado de janeiro a maio, o saldo negativo é de quase 20 bilhões de reais nas contas da União, da Previdência e do Banco Central. Mas no mesmo período do ano passado, o saldo negativo tinha sido 10 vezes maior. A ANEEL vai reajustar o valor da bandeira tarifária vermelha 2 nas contas de luz em 52%. A previsão é de que essa bandeira tarifária seja aplicada de julho até novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2. Essa cobrança adicional é aplicada às contas de luz quando aumenta o custo de produção de energia. A cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. A alta é de 52%. Em pronunciamento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o país passa por um momento de crise hídrica e pediu o uso consciente e responsável de água e energia por parte da população. Segundo o ministro, o Brasil vive a pior crise dos últimos 91 anos. Populações de cidades litorâneas estão na linha de frente climática. Muitas já sentem o poder destrutivo das águas, como moradores da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Por milhares de anos, os povos construíram suas grandes metrópoles ao longo do contorno das costas, confiantes no inofensivo vai e vem das marés. Mas agora, esta força está se tornando uma desvantagem, enquanto as mudanças climáticas elevam o nível dos oceanos, redesenhando o mapa e colocando centenas de milhões de pessoas em risco. Florianópolis é um exemplo disso. A ilha ligada ao continente por 2 pontes sofre as consequências da erosão. O meu terreno ia até a frente das pedras lá embaixo. Eu acho que perdi uns 7 metros de terreno, mais ou menos. Até o ano de 2010, aqui onde nós estamos, tinha praia normal, como vocês podem ver, e era possível ter o ambiente de lazer, colocar o guarda-sol, jogar futebol. Desde o início de maio, a maré alta invadiu a praia do Morro das Pedras, ao sul da ilha, e avançou sobre as casas construídas à beira-mar. Os moradores tentam conter a maré com sacos de areia. É uma solução provisória, tá? Mas não resolve o problema.
Eles querem obra de contenção, os moradores querem obras estruturais de muro de pedra, de rocha, de roncamento, mas já foi, não é permitido por lei. A temporada de chuvas que se associa com a maré alta torna a situação ainda pior. Os moradores que vivem com medo usam o que têm em mãos para alertarem uns aos outros. É muita chuva, né, que ultimamente está dando. Então, quando dá muita chuva, todo mundo tem medo. E todo mundo fica se comunicando por WhatsApp, mandando foto, como é que está a situação. Porque todo mundo tem medo de alagamento e deslizamento. O relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas concluiu que a elevação do nível do mar pode provocar uma explosão de migração em massa e forçar cidades inteiras a ser abandonadas por causa das inundações. Assim como nesta região de Florianópolis, em outras cidades do mundo, a população já conhece bem o poder destrutivo da água. A Caixa Econômica paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de novembro e dezembro. E também recebe hoje quem faz parte do Bolsa Família e tem o NIS, o número de identificação social final 0. Hoje o dia amanheceu muito frio, principalmente nas regiões sul e sudeste. Em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, os termômetros estão marcando 1 grau. A temperatura máxima na cidade pode chegar a 11 graus. Vamos ver a previsão para o país todo. Esta quarta-feira, uma tempestade subtropical vai se deslocar para alto mar e provocar agitação marítima entre a costa da região sul e do sudeste. Com o deslocamento do sistema, os ventos que sopram no mar vão trazer bastante umidade para o litoral fluminense, onde pode chover a qualquer hora, mas sem risco de temporais. O destaque continua sendo frio em todo o centro-sul do país. O dia deve começar com geada e temperaturas abaixo dos 5 graus no centro-sul de Mato Grosso do Sul, inclusive em Campo Grande, em boa parte do interior paulista e em grande parte da região sul do país. A expectativa é de muito frio também sobre a região da Grande São Paulo, mas sem condições para geada. No decorrer do dia, o sol vai aparecer forte em todas essas áreas e não chove. O tempo vai continuar instável e com chuva em vários momentos, mas sem risco de temporais na região de Vitória. As pancadas também serão passageiras em grande parte da costa leste do Nordeste, com exceção de Recife, João Pessoa e Natal, que podem ter chuva frequente, com risco de alguns temporais. O tempo vai continuar muito seco em todo o interior do Nordeste e desde o Tocantins até os estados do Acre e Rondônia. Na costa norte brasileira, as pancadas de chuva se concentram entre a tarde e a noite, com risco de alguns temporais. Em Porto Alegre, a temperatura varia muito pouco, mínima de 6, máxima de 13 graus. No Rio, o dia começa com 15, máxima de 20 graus. Nos próximos dias, quase não chove em praticamente todo o país. As pancadas de chuva mais expressivas vão se concentrar em parte da costa leste do Nordeste e em toda a costa norte brasileira, com acumulados que variam de 70 a 125 milímetros. Depois do intervalo, a gente mostra que a Rússia vive um novo crescimento de casos de Covid. Voltamos já. Às 8h47 no horário de Brasília, o número de mortes por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia passou de 515 mil. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 1.893 mortes pelo novo coronavírus. Com isso, o total subiu para 515.985 vítimas da doença no país. Também foram registrados mais 64.903 novos casos de um dia para o outro. Já passou de 18.513.000 o número de diagnósticos desde o início da pandemia. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a média móvel de mortes é de 1.610 vítimas diárias. Esse é o 6º dia seguido com menos de 1.900 mortes, depois de quase 2 semanas acima do patamar. E também é o menor número desde o dia 9 de março, quando a média estava em 1.572 mortes. A curva de novos casos está em 65.522 confirmações diárias.
No mapa da evolução da pandemia por regiões, hoje somente um estado apresenta tendência de alta nas mortes, Roraima. 10 estados registram estabilidade: Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Em queda estão 16 unidades da federação: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. O Brasil está perto de 100 milhões de doses de vacinas aplicadas. Já são 99.828.000 doses no total. E 3 estados já alcançaram a marca de 40% da população imunizada com pelo menos uma dose: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 73.479.000 brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 34,7% da população, 1/3 da população. E mais de 26.348.000 pessoas, ou 12,4% da população, já receberam a segunda dose ou então a dose única da Janssen. De um dia para o outro foram aplicadas mais de 1.560.000 doses das vacinas administradas no Brasil. A dose única da Janssen foi aplicada em 183.600 pessoas. A Rússia enfrenta um novo aumento de casos da Covid-19. Pelo menos 151.000 pacientes de Covid estão hospitalizados no país e há apenas 182.000 leitos disponíveis. A Rússia sofre um aumento de contágios pela variante Delta. O Kremlin admitiu que o país não vai conseguir atingir a meta de vacinar 60% de sua população contra a Covid durante o outono na região. Na Rússia, a população desconfia das vacinas desenvolvidas no país, como a Sputnik, o que explica em parte esse fracasso. Para as autoridades de saúde, a conscientização da importância de tomar a vacina é a única forma de interromper definitivamente o curso do coronavírus e sua variante Delta, que apareceu na Índia e é responsável pela terceira onda na Rússia. De volta aqui para o Brasil, Campo Grande é a capital que menos perde água na distribuição. De acordo com o Instituto Trata Brasil, praticamente 80% do volume colocado à disposição da população na capital sul-mato-grossense são consumidos. Campo Grande é a capital que menos perde água na distribuição. De acordo com o Instituto Trata Brasil, praticamente 80% do volume disponibilizado é consumido. Índice que tem melhorado nos últimos 15 anos. Para se ter uma ideia, em 2006, 56% da água distribuída era simplesmente perdida. Parte desse avanço se deve à expansão e manutenção da rede de tratamento de esgoto. Segundo a concessionária de água, mais de 80% da população da capital tem acesso ao saneamento. E até o fim do ano, a expectativa é que o serviço chegue a mais 25.000 moradores de 5 bairros. Algumas residências de Campo Grande vão deixar de lançar o esgoto in natura ou até utilizando fossas para poder utilizar a rede de esgotamento sanitário. E 100% desse esgoto será coletado e tratado, dada a devida destinação deles. Esses investimentos são para a melhoria do nosso meio ambiente. É menos esgoto in natura que seria acumulado nos lençóis freáticos ou até em mananciais. Agora o esgoto só é devolvido para os mananciais após o devido tratamento. Enquanto aguarda, a população pode contribuir com a redução do desperdício de água, ficando de olho nos principais vilões. O banheiro é um deles. O vaso sanitário é a terceira maior fonte de gasto de água. Uma válvula com tempo de acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros por descarga. E mesmo ainda sem rede de saneamento básico, dá para ter atitudes mais sustentáveis dentro de casa, inclusive com o que vem do vaso sanitário, dando a destinação correta para as chamadas águas negras. Por exemplo, você consegue imaginar que debaixo de toda essa vegetação, dessas bananeiras, existe uma fossa? A Francimar construiu a fossa ecológica no quintal de casa e mostra pra gente como funciona o sistema. Bom,
Por ser uma fossa, tudo começa no banheiro. Quando você vai construir, você já faz uma rede exclusiva para os vasos sanitários, né? Que esse sistema exclusivo traz só as águas, né? Águas negras que a gente chama. Do vaso, as chamadas águas negras vão para a fossa no quintal da Francimar. E ali, a mágica, ou melhor, o processo biológico acontece. Esses dejetos, eles passam pelo tratamento por meio de micro-organismos, principalmente bactérias. Então essas bactérias, elas quebram, né, os compostos orgânicos dos dejetos, então as plantas absorvem, né, tanto a água limpa quanto os nutrientes que vêm nesses compostos orgânicos. A construção é simples. Em uma escavação de 1 metro de profundidade, se coloca um túnel de pneus onde os dejetos caem. O restante do espaço é preenchido com entulho e impermeabilizado. Por fim, basta colocar a terra e cultivar plantas que necessitem de bastante água. Ter isso em casa não causa transtorno nenhum. Não fede nem cheira. Não tem nenhum problema quanto a cheiro, sujeira, né? O único cuidado que você tem, eventualmente, é fazer a manutenção do canteiro de plantas, né? Além de não contaminar os lençóis freáticos, a água que passa pelo processo evapora limpa e umedece a terra alimentando as plantas. Fato que traz benefícios como um jardim bonito e um cacho de quase 50 quilos de banana. Mas para a Francimar, o que vale mesmo é ser sustentável. No meu caso, esse é o principal interesse, né? Você não contamina o solo e as águas, né? Que chegaria até o lençol freático, né? Pela infiltração. A tocha olímpica não vai circular nas ruas durante o revezamento na capital japonesa, Tóquio. A decisão veio depois do aumento de casos de Covid na região. O novo roteiro do revezamento da tocha olímpica por Tóquio foi anunciado pelas autoridades japonesas e pelo comitê organizador dos Jogos. Em vez de cruzar vias públicas, a tocha será carregada diariamente apenas em espaços designados para a celebração do evento. O revezamento está previsto para começar no dia 9 de julho e deve se estender até o dia 16. Entre os dias 17 e 23, data de cerimônia da abertura do mega evento, a tocha passará por outros locais a serem definidos. Por conta da pandemia, a programação ainda pode sofrer alterações. Vamos falar de futebol agora. Ontem teve os últimos confrontos das oitavas de final da Eurocopa. Em Glasgow, na Escócia, a Ucrânia venceu a Suécia por 2-1 e conquistou a classificação para a próxima fase da competição. O gol da vitória dos ucranianos foi marcado no último minuto da prorrogação na partida de ontem. E nas quartas de final, na próxima fase, portanto, a Ucrânia vai enfrentar a Inglaterra, que ontem, jogando em Londres, venceu a Alemanha por 2-0 e também avançou. Assim, a gente já tem os 4 confrontos definidos. Itália e Bélgica, a Suíça pega a Espanha, Ucrânia contra a Inglaterra e República Tcheca contra a Dinamarca. As quartas de final da Eurocopa vão começar já na sexta-feira. Essa edição fica por aqui, 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações para você e você pode rever as reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.